Então eu começo essa reunião parabenizando vocês. Parabéns por vocês estarem, porque hoje nós tivemos a reunião às 7, muitos não vieram. Tivemos às 9, muitos não vieram. Estamos tendo a reunião agora ao meio-dia, muitos não vieram. E quando a nossa vontade é maior, a nossa vontade de vencer, quando ela se torna maior do que qualquer coisa, ninguém pode impedir que sejamos bem-sucedidos. Ninguém. E é um negócio tanto quanto curioso. Se nós não temos a capacidade de lidar com o frio, se não conseguimos vencer o frio, será que vamos ter condições de enfrentar os nossos desafios do dia a dia? Porque muito mais difícil é enfrentar os nossos problemas, enfrentar as ciladas do diabo, do que o frio. E muitos estão sendo derrotados pelo frio. Então, parabéns para vocês. Sabe o que isso relata? O que isso reflete? Repita comigo: coração. O coração, ele pode ser o seu maior aliado, ou ele pode ser a causa da sua derrota, da sua humilhação e da sua destruição. Quando nós falamos em coração, coração é a base do nosso sucesso, ou o coração pode ser a base do nosso fracasso. Quando a palavra do Senhor diz, guarde o seu coração acima de todas as coisas, nós precisamos ter em mente que, entre as direções da Bíblia, Salmo 1, não se assente à roda dos escarnecedores e nem imite a conduta dos zombadores. Josué, seja forte e muito corajoso. A palavra do Senhor nos ensina a chamar as coisas que não são como se já fossem. A palavra de Deus nos direciona a não sermos dominados pelos sentimentos, não sermos dominados pelo medo, mas sim pelo espírito da fé. Só que mesmo assim diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. O coração pode literalmente te tirar do buraco e te colocar assentado em meio aos palácios. Não é nem o que eu tinha separado. Mas se nós pegarmos a história de José. José, para quem não se lembra, ele teve um sonho. E esse foi um sonho dado por Deus. E ele foi compartilhar o seu sonho com seus familiares. Seus familiares sentiram inveja, principalmente os seus irmãos. Eles não aceitavam que José tivesse tido uma experiência como aquela, e eles não. José voltou a ter um novo sonho, um outro sonho, e foi novamente compartilhar com seus irmãos. E os seus irmãos decidiram que iriam tirar a vida de José. Um entre eles teve um pouco mais de bom senso. Não vamos tirar a vida dele. Mas eles decidiram que iriam jogar José em uma cisterna, dentro de um buraco. Por quê? Porque não tinham coragem de tirar a sua vida no cara a cara. Então eles iam deixar que as circunstâncias tirassem a vida de José. Só que José, ele guardou seu coração constantemente. Ele foi guardando. Os seus irmãos voltaram atrás, tiraram José de dentro do buraco e venderam ele como escravo. Enquanto José foi escravo, ele se destacou no lugar onde ele estava. Mas não era por suas características, mas é porque ele vivia segundo a palavra. Ele ficou com aquilo que ele sabia o que era certo. Ele continuou guardando o seu coração. E quando nós falamos de guardar o coração, nós não estamos falando simplesmente de sentimentos. Nós estamos falando de uma vida de obediência. E quando as circunstâncias negativas chegam, quando os testes, os desafios chegam, o Senhor fala, continue com o que está escrito, permaneça na obediência. E José, ele continuou sendo obediente. Por isso ele foi se destacando no lugar onde ele estava. De escravo,
ele se tornou um prisioneiro. Dentro da prisão, mesmo em um momento muito difícil, ele continuou guardando no seu coração. Automaticamente os resultados dele continuavam ainda sobrenaturais em relação à realidade que ele estava vivendo. Prepararam uma cilada, a mulher de Potifar, que era o líder do cárcere, era quem cuidava, era o responsável. José chamou a atenção dela, e ela foi tentar se deitar com José. Só que é aí que está a diferença do verdadeiro homem de Deus. Ele não é homem de Deus somente onde as pessoas estão vendo. Ele é homem de Deus no oculto. A nossa vida pública depende daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida particular. As pessoas, por não conhecerem a Deus de verdade, elas criam um Deus na sua mente muito parecido com ela mesma, com as suas características. Então, o que para ela não é importante, ela pensa que para o Senhor também não é. O que para ela pode passar a despercebido, ela crê que para o Senhor também vai passar. Aquelas atitudes que deveriam ser tomadas, aquelas escolhas que deveriam ter sido feitas, quando elas passam, as pessoas acreditam que para Deus também vai passar, porque acreditam e creem em um Deus com as suas próprias características. José, mesmo no oculto, ele poderia ter se deitado com a esposa de Potifar, só que ele falou: não farei isso. Potifar tem sido muito bondoso comigo, eu tenho autoridade sobre todo o cárcere, eu cuido de todos os seus bens, e ele tinha o temor do Senhor. E por conta desse sucesso no coração que ele tinha, ele teve sucesso fora. Provérbios 4, versículo 2. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, repita comigo, de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A nossa vida depende totalmente das nossas batalhas do coração. Quando nós perdemos as batalhas do nosso coração, nós perdemos as nossas batalhas aqui fora. Porém, quando nós ganhamos, saímos vitoriosos das nossas batalhas do coração, nós vencemos as nossas batalhas externas. E aí que está o fracasso de muitos. Muitos têm fracassado justamente aqui dentro. Mesmo com as circunstâncias totalmente desfavoráveis, José ficou com os ensinamentos do Senhor. Porque a vida dele dependia totalmente daquilo. Volta no anterior, por favor. E quando diz assim: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, é porque muitos têm apenas sobrevivido e não vivido. Muitos só têm existido, mas não vivido. E para que você comece a viver, e qual que é o padrão de vida que o Senhor tem para nós? Vida e vida em abundância. É necessário que nós venhamos guardar o nosso coração. E como nós guardamos o nosso coração? Permitindo que entre somente aquilo que precisa entrar. Mesmo os irmãos de José, tendo traído ele, tendo tentado tirar a sua vida, vendido como escravo, quando ele se tornou o governador, o maior depois de Faraó, e ele voltou a encontrar os seus irmãos, sabe o que ele mostrou para aqueles irmãos? Sabe o que saiu de dentro dele? Amor, paz, misericórdia. Saiu a palavra do Senhor de dentro dele. Por isso, José foi tirado do fundo da cisterna de um buraco e foi colocado num lugar de honra.
ele foi colocado num lugar de glória. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. A nossa palavra depende totalmente do que está escrito. A nossa vida depende totalmente do que está escrito. A única vida com prosperidade, com abundância, com segurança, com proteção, com realização, com felicidade, com abundância, com medidas extraordinárias, é a vida que o Senhor promete para nós. Por isso, não importa quais são as circunstâncias, nós temos que ser realistas com nós mesmos e ver o que tem saído de nossos corações. Na quarta-feira ainda nós estávamos falando, nós não precisamos ser os melhores, nós não precisamos ter as melhores características, mas se você tiver o melhor coração, você será colocado num lugar de honra. Você não precisa ter os melhores cursos, os melhores currículos, o melhor poder aquisitivo, os melhores investimentos. Se você tiver o melhor coração, você vai se destacar. Porque o Senhor está olhando, repita comigo, para as intenções e motivações do coração. É que nem a oferta da viúva. Aos olhos humanos, aos olhos daqueles homens que estavam em volta do Senhor, ela tinha dado muito pouco. Mas é a intenção e motivação do coração dela que contava. E o Senhor sabia que ela estava dando tudo o que ela tinha, por conta do seu coração. A vida toda eu cresci ouvindo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser da melhor família, você não precisa ter os melhores recursos, mas se você tiver o melhor coração, você vai ocupar as melhores posições. E quando nós falamos de coração, não é simplesmente um coração bondoso, um coração quebrantado. Sempre que nós falamos de coração, nós estamos falando de um coração obediente. Só que nós não podemos ignorar, onde existe orgulho, não existe a presença do Senhor. Onde a inveja reina, o Senhor não prevalece. Onde tem questão de ego, coração maldoso, o Senhor não entra. Então nós temos que guardar Ele em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, sem deixar que nada de ruim venha entrar. Porque pode olhar, se a sua vida, se os resultados não estão como você gostaria, a verdade é, a sua vida é um reflexo do seu coração. Conserte o seu coração, limpe o seu coração, mude o seu coração, e os seus resultados mudarão um a um. O seu crescimento começa de dentro para fora. Cresça aqui dentro, automaticamente seus resultados crescerão aqui fora. Na quarta ainda nós falávamos que o pedido certo muda tudo. O aleijado pediu dinheiro, recebeu dinheiro, nunca mudou a sua vida. Salomão pediu sabedoria, não pediu riquezas e se tornou o homem mais rico de todos. Então se existe uma oração que você deve fazer sem parar, meu Deus, eu quero um coração segundo o seu coração. Meu Deus, coloque em mim um coração quebrantado, sensível à sua voz, sensível à sua palavra, sensível às suas vontades. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele. Repita comigo, passe longe. Tem um versículo extremamente poderoso na palavra que diz: fuja da aparência do mal. Tem cara de mal? Foge. Tem cheiro de mal? Foge. Tem aparência, tem a sombra de mal? Esse lugar não é para você. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar aos sentimentos errados. Não deis lugar aos pensamentos errados. Porque todas as vezes que nós abrimos a porta para que ele não entra para fazer um buraco, ele entra para arrombar a sua vida. Ele faz um rombo, ele vem para estragar com tudo. Guarde o seu coração. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão.
Sabe como que é a vida dos ímpios? É a mesma coisa que eu pedisse para você fechar os olhos agora e voltasse para sua casa. É uma vida de incertezas. Você vai viver se acidentando, vai viver tropeçando, vai viver caminhando, tropeçando, se machucando, se ferindo. Nem sequer sabe o que os faz tropeçar. Os ímpios sempre vivem procurando a solução, justificativas, desculpas nas pessoas, onde tem errado para com eles mesmos, só que eles nunca olham para o lugar mais importante, que é para o coração. E quando nós aprendemos a tratar tudo de dentro para fora, os nossos resultados começam a fluir. Um coração travado, vida travada. Um coração amargo, vida amarga. Um coração duro, vida endurecida. Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. O coração é um negócio assim tão engraçado, que até quando você não está bem emocionalmente, afeta a sua saúde. Ontem eu ainda fazia uma visita, na verdade eu realizei 2. Em uma delas, é para uma pessoa que teve Covid recentemente, e ela ficou com muitas sequelas. Ela ficou com excesso de tremedeira, como se fosse um Parkinson. Ela afetou demais a questão da respiração dela, ela não tem fôlego, ela não tem energia, ela anda muito devagar, está muito debilitada. E ela disse a seguinte frase: conforme o tempo vai passando, a gente vai desistindo, né? Só que isso não pode acontecer. Não importa quais são as circunstâncias, não importa qual é a realidade, você não pode parar de lutar. Porque quando você dá lugar no seu coração a sentimentos como esse, ele entra para te derrubar. E se existe algo que precisa ser trabalhado no seu interior, o tempo todo o prejuízo é meu. Se o sentimento errado entrar, o prejuízo é meu. Se o sentimento errado, o pensamento errado, os desejos errados entrarem, o prejuízo é meu. Depois eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Nós só vamos em direção daquilo que está dentro. Nós somos dirigidos pelo nosso coração. O cego, quando ele viu o Senhor, ele só foi em direção ao Senhor, porque o Senhor já tinha entrado dentro do coração dele. Evite, olha como nós guardamos o nosso coração. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Você gosta de conversa? Você gosta de fofoca? Você gosta de fuxico? Se afaste disso. Você tem o hábito de falar aquilo que não deve ser falado. Você tem o hábito de lançar palavras achando que você simplesmente está lançando ao vento. Todas as palavras alcançam o seu objetivo. Então não diga aquilo que você não quer que aconteça. Ah, eu não dou conta mesmo, não diga isso. Essa vida não é para mim, não diga isso. Eu não vou viver uma vida diferente, não diga isso. Se você tem o hábito de condenar, falar mal, aqueles julgamentos, críticas positivas, não faça isso. Essa é uma das formas que você está guardando o seu coração. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Cuidado onde você tem colocado os seus olhos. Cuidado onde você tem colocado o seu foco. O foco no lugar errado, você se acidenta e nem vê. Existem pessoas que estão focadas demais no problema. Quando o Senhor está falando, foque em mim. Se focar no problema resolvesse ele, ninguém viveria suas batalhas, ninguém viveria os problemas, as lutas. Então foque no Senhor.
Tire o foco dos lugares errados, porque quando nós focamos os nossos olhos onde nós não devemos focar, nós tiramos o foco do nosso maior objetivo. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça, repita comigo, na estrada, segura. Não é à beira do caminho, é no caminho do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Olha o que diz em Deuteronômio 30. Agora, ouçam. Repita comigo, hoje. Hoje. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte. Hoje. Essa é uma decisão que tem que ser tomada de uma forma radical. Quando Josué estava na frente daqueles homens, a frase dele foi a seguinte: não sei quem são os deuses que vocês vão adorar, eu não sei que caminhos vocês vão seguir, eu não sei em quem vocês vão confiar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que antes ele disse: hoje eu lhes dou a oportunidade de decidir. E essa é a nossa posição, esse é o posicionamento que nós temos que tomar. Não importa o que se foi, não importa quais foram as suas escolhas do passado, não importa quais foram os erros do passado, o Senhor está te dando a oportunidade, hoje, escolha a vida. Se eu perguntar assim para vocês, o que vocês escolheriam? A vida ou a morte? A resposta seria unânime, é claro que eu quero a vida. Prosperidade ou calamidade? É claro que eu quero prosperidade. Só que eu vou trocar. Agora ouçam, hoje eu lhes dou a escolha entre a obediência e a desobediência. O Senhor não está em busca das suas palavras românticas. O Senhor não está em busca das suas palavras de afeto, suas palavras bonitas. O Senhor está em busca da sua obediência. Salomão disse que ele amava o Senhor e ele demonstrava isso seguindo os decretos de seu pai. É uma vida de obediência. E todos os dias nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Nós não precisamos de 1000 oportunidades em nossas vidas. Se nós começarmos a agarrar ao máximo cada uma das oportunidades que nós já temos tido dia após dia, tudo começa a mudar. Ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, repita comigo, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Novamente, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que o fizeram. Os céus e a terra serão testemunhas dos seus resultados. Então não tem como você falar, não é justo que eu esteja vivendo isso, eu não plantei para isso. Só que existe um versículo que ele é muito claro e ele é muito simples. Não se enganem e nem se deixem enganar. Do Senhor não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, isso você irá colher. E todos à sua volta verão os seus resultados. Todos verão o que está acontecendo na sua vida. E saberão que tipo de escolha você tem tido. Ontem, em uma das visitas que eu fiz, o rapaz estava falando, lembrando, que ele começou a empresa dele com R$50. Com R$50. E hoje o patrimônio da empresa dele está aproximadamente, já está bem perto do valor de 1 milhão. Justamente porque ele mudou as suas escolhas. Ele mudou os seus caminhos. Ele mudou os seus hábitos. No livro Mudança de Vida, para quem já leu, o primeiro capítulo ele já é o crucial para ver uma mudança.
O título dele é Mudança de Hábitos. Mude as suas escolhas, mude os seus caminhos, mude a forma como você tem conduzido a sua vida e os seus resultados irão mudar. Esse rapaz que nós estávamos visitando, ele viveu momentos de muita luta, ao ponto de ter que vender no semáforo. Passou por diversas humilhações, só que ele não deixou isso entrar. Ele guardou o seu coração o tempo todo. Porque quando nós guardamos o nosso coração, se está escrito, tem que se cumprir. E ele tem vivido dia após dia o sobrenatural do Senhor. Por isso eu vou voltar lá no início. Quando nós não conhecemos a Deus de verdade, nós criamos um Deus em nossas mentes, que Ele é segundo as nossas próprias vontades. Então quando nós estamos no nosso momento particular, no nosso oculto, e nós sabemos que nós não podemos tomar decisões, seguir tais caminhos, e nós seguimos com um pensamento de que Deus vai me perdoar, isso vai passar. Querido, você está julgando Deus conforme as suas vontades. O que agrada ao Senhor é a obediência, é uma vida segundo os seus caminhos, segundo o seu propósito. Se vocês, quando chegarem em casa, abram sua Bíblia em Deuteronômio 28. O título é As Bênçãos da Obediência. E vejam as consequências de uma vida de obediência. E o Senhor diz: eu dou a você a escolha entre a vida e a morte, prosperidade e a calamidade. Eu te dou a escolha de viver em obediência ou desobediência. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos, repitam comigo, para que vocês e seus filhos vivam. Quando nós falamos de filhos aqui, são dois sentidos. Primeiro, os seus descendentes. Segundo, nós não geramos apenas filhos, nós geramos sonhos, projetos. E para que esses projetos, para que esses sonhos vivam, vai depender das nossas escolhas, vai depender das nossas decisões, vai depender se temos escolhido a vida ou a morte. E não adianta questionar, não existe questionamento, porque ninguém vive nada diferente daquilo do que planta. Só que hoje o Senhor está dando a oportunidade de vocês fazerem plantios diferentes. Hoje Deus está te dando a oportunidade de se aproximar cada vez mais dEle e viver o sobrenatural. Repita comigo: vivência é transferência. Dependendo do lugar onde você está, você vai pegando as características das pessoas que estão nesse meio. Viva com Cristo, pega as características dEle. Quando a glória do Senhor entra, os resultados do Senhor saem. Quando a mentalidade do Senhor se estabelece, os resultados do Senhor saem. O Senhor perde? O Senhor é derrotado? O Senhor é humilhado? Então vocês também não serão. Por isso hoje o Senhor está dando a oportunidade de vocês tomarem um rumo totalmente diferente e mudar a sua história. Não importa como foram os primeiros 6 meses, não importa como foi o primeiro semestre, o Senhor está falando, o seu segundo semestre pode ser diferente. Não importa se você viveu calamidade, é tempo de viver prosperidade. Não importa se você só tem sobrevivido, o Senhor está te dando a oportunidade de viver. Façam isso amando e obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. São oportunidades que nós temos todos os dias. Cada oportunidade é um portal aberto em nossas vidas. E nós precisamos passar por esses portais, agarrar essas oportunidades ao máximo. Quem conhece Elias? Para quem não se recorda, Elias foi um estrondo. Elias foi um cara assim, gigantesco aqui na terra. Elias foi tão grande, que quando Jesus chegou, e muitos não conheciam a Cristo,
Uma das perguntas foi: é Elias que está vindo? Por intermédio de Elias, fogo do céu desceu. Por intermédio de uma oração de Elias, naquela terra, naquele tempo, ficou 3 anos e meio sem chover. Depois da oração dele novamente, voltou a chover. Depois de Elias, veio Eliseu. Eliseu, ele era o sucessor. Quando ele teve a oportunidade, ele foi perguntado: o que você quer? Eliseu respondeu: eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu para ele: é difícil o que você pede. Só que se você estiver no lugar certo, na hora certa, você receberá. Elias falou para Eliseu: fica aí um minutinho que eu vou até lá. Eliseu falou: de jeito nenhum, não aceito. Onde você for, eu quero estar junto. Nos lugares onde você estiver, eu não vou desgarrar. E por conta disso, para quem não se recorda, Elias nunca morreu. Ele foi arrebatado. Quando ele estava nesse processo, que ele estava sendo arrebatado, a sua capa caiu. E aquele era o momento certo, na hora certa. E Eliseu estava lá. E ele pegou essa capa. E na sua primeira oportunidade, ele já pegou sua capa e bateu no Jordão, e o Jordão se abriu. Então ele já começou arrebentando, vivendo milagres. E ele viveu 2 vezes, como ele pediu, 2 vezes mais milagres do que Elias. Era para ter tido uma terceira geração de grandes profetas, que foi Geazi. Só que Geazi não agarrou sua oportunidade. Geazi teve Eliseu como professor, como mentor. Só que ele não agarrou. Então ele não viveu a mesma coisa. Ele não atravessou o portal. Outro exemplo que nós temos é Adão. Adão estava no melhor lugar, ele estava no paraíso. O Senhor criou a Adão a imagem e semelhança dele. A cobra, um espírito maligno chegou e falou: coma desse fruto e se torne parecido com Deus. Mas caramba, ele já era. Ele já foi criado à imagem e semelhança. Ele estava no melhor lugar, tendo a melhor oportunidade. Em Gênesis diz que ele foi criado para governar sobre todas as coisas. Então ele já tinha governo sobre tudo. Ele tinha autoridade sobre tudo que tinha no paraíso. E mesmo assim ele foi correr atrás de algo que ele não precisava. Outro exemplo, muito claro, de desperdício de oportunidades, foi Judas. Judas andou com o melhor mentor, ele teve o melhor professor, ele dormiu junto com Jesus, ele comeu junto com Jesus, e mesmo assim ele desperdiçou a oportunidade. Mesmo assim ele teve a capacidade de fazer a escolha errada. Nós não precisamos seguir esse caminho. Assim como Abraão e Ló tinham a mesma quantidade de bens, tiveram as mesmas oportunidades, só que o fim de Ló foi terrível. Ele perdeu tudo. Ele resolveu se aproximar de Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor foi para destruir tudo, e o Senhor já tinha dado a oportunidade deles saírem daquele lugar, ainda sua mulher olhou para trás. Então a nossa vida é um reflexo das nossas escolhas. Se o Senhor está dando a oportunidade de passarmos por um portal, e para que aconteça uma transformação é necessário que nós passemos por esse portal, vamos passar por esse portal. Tome a decisão. Não conduza a sua vida mais da mesma forma. Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, essa é uma tradução, em outras tem sábios ou reis. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos, repita comigo, adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado
e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então todos sabiam onde nasceria Cristo, porque estava escrito, era algo que estava disponível a todos. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Olha que curioso. A estrela passou, e por que somente os magos viram? Por que mais ninguém viu? É uma questão de coração. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que entrarem, avisem-me. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Só que é mentira. Ele não ia adorá-lo. Ele queria tirar a vida dele. Somente aqueles homens viram. Jerusalém era muito mais perto, cerca de 8 quilômetros, e ninguém se posicionou e foi até lá. Só que esses magos saíram da Babilônia, eram cerca de 800, 900 quilômetros, caminhando pelo deserto. No deserto são os dois extremos, calor demais, chegando a 50, 60 graus na parte da manhã, e à noite sempre esfria muito. Então não importava qual era a distância, não importava se eles estavam enfrentando frio, esses magos queriam ir até onde o Senhor tinha nascido. E disse: estou indo para adorá-lo, entregar presentes. Não disse que os magos estavam indo para pegar bênçãos. Não disse que eles estavam indo para serem abençoados. É aí que está a diferença de espírito. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Então a estrela, ela estava aqui na frente, direcionando eles. Por onde a estrela andava, eles caminhavam, porque era o Espírito do Senhor que acompanhava aqueles homens. O Espírito do Senhor estava direcionando aqueles homens. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Quando nós estamos em um relacionamento com o Senhor, quando nós estamos focados no lugar certo, nós temos a capacidade de ver coisas que a grande maioria não vai ver. Aqueles homens decidiram seguir a estrela. Eles não eram a estrela. Eles decidiram seguir a estrela. E eles não estavam com o objetivo de pedir bênçãos, vitórias, algo específico. Até porque era uma criança. Quando chegaram até a criança, quando chegaram até Jesus, se prostraram, começaram a adorá-lo, e eles fizeram ofertas: ouro, incenso e mirra. Estavam entre as coisas mais valiosas daquela época. E durante essa oferta que eles fizeram na vida do Senhor, de Jesus, sustentou ele por cerca de 3 a 4 anos. Herodes estava enfurecido. Ele ainda deu a ordem para que todas as crianças
que tivessem menos de 2 anos de idade, tivessem suas vidas tiradas. E nesse processo que o Senhor ficou escondido, essas ofertas o ajudaram a manter, supriram ele durante esses anos. Então eles tiveram uma participação muito grande no ministério de Jesus. Eles contribuíram para toda a história. Só que eles entendiam que eles não eram a estrela. Existe uma estrela muito maior que eles deveriam seguir. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Quando nós vivemos uma vida, quando nós temos sucesso no coração, nós temos sucesso em todas as demais áreas de nossas vidas. Se você fizesse uma análise de cada área da sua vida, profissional, financeira, sua saúde, conjugal, familiar, te garanto que você vai encontrar o problema no coração. Porque o seu problema hoje não é o financeiro. O seu problema não é a saúde. Porque quando você começa a tratar os lugares certos, a sua vida começa a mudar. Eu já disse aqui algumas vezes, alguns anos atrás, eu tive pneumonia, suspeita de dengue e mais uma infecção. Receitaram diversos medicamentos para mim, só que nunca resolveu, porque nunca trataram a causa, nunca trataram o problema de verdade. Então comece a tratar o seu coração hoje, porque não importa qual que é a sua realidade hoje, não importa quais são as circunstâncias hoje, a sua vitória virá do seu coração. Então eu gostaria, se o Senhor está te dando a oportunidade hoje de escolher entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, com a sua mão no coração, e pedisse: meu Deus, eu quero um coração como o seu. Se toda a minha vida depende do meu coração, meu Deus, coloque em mim um coração segundo o seu coração. Meu Deus, eu não quero um coração sensível às vontades da carne, eu quero um coração, meu Deus, sensível à sua voz. Meu Deus, eu quero um coração obediente. Meu Deus, por muitas vezes eu falei que eu te amava, só que amor não se trata de palavras românticas. Nós não mostramos que nós amamos ao Senhor com palavras românticas, com palavras de efeito, com palavras bonitas. Nós mostramos isso com atitudes. Então, meu Deus, eu estou aqui me declarando perante ao Senhor, porque hoje eu vou fazer tudo diferente. Meu Deus, hoje eu quero tratar o meu coração. Eu quero um coração segundo o seu coração. Um coração, meu Deus, pronto a te obedecer o tempo todo. Um coração pronto a fazer a sua vontade, custe o que custar. Um coração, meu Deus, que vai ficar com aquilo que está escrito, independente das circunstâncias. Use o exemplo de José. Mesmo em momentos tão difíceis, ele teve estrutura emocional. Em outras palavras, ele teve um coração que agradou ao Senhor. Então ele foi tirado do buraco e ele foi colocado no palácio. Ele foi separado para governar. Então fala: meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero mais de ti, eu quero ter um relacionamento mais profundo. Meu Deus, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Meu Deus, eu não quero que a estrela passe por mim e que eu não veja. Meu Deus, eu quero ver essa estrela. Eu estou indo, meu Deus, em direção ao Senhor, não para pedir bênçãos, não para pedir presentes. Meu Deus, eu estou aqui para ofertar ao Senhor. Eu estou aqui me derramando. Eu estou aqui me humilhando, me prostrando perante o Senhor, porque eu quero ter novas experiências contigo. Meu Deus, eu quero viver o novo, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero, meu Deus, ter o meu ministério voltado ao Senhor, meu Deus, cada vez mais forte. Eu quero um ministério consolidado, eu quero uma vida espiritual sólida. Samuel vivia com Eli, e durante muito tempo ele não conheceu ao Senhor. O Senhor chamava por Samuel, 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 e ele não conseguia discernir a voz do Senhor.
Será que o Senhor não tem te chamado há muito tempo? Será que há muitos anos o Senhor não está falando o seu nome? Será que há muitos anos o Senhor não tem falado, gritado, te chamado por você de uma forma sobrenatural e você não tem discernido? Diga: meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer, quero saber discernir, meu Deus, a sua voz das vozes humanas. Meu Deus, eu quero saber discernir a sua vontade das vontades da carne. Meu Deus, eu quero te conhecer não pela letra, não de palavra. Eu não quero te conhecer, meu Deus, simplesmente porque tem alguém pregando ou falando do Senhor. Meu Deus, eu quero te conhecer com experiências. Eu quero conhecer, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento profundo, íntimo. Meu Deus, eu quero restabelecer os meus laços com o Senhor. Meu Deus, se em algum momento eu me perdi do caminho, se em algum momento, meu Deus, eu desviei os meus olhos, eu tirei meu foco do lugar certo, meu Deus, eu te peço perdão. Me perdoe se eu falhei. Diga a Ele, peça perdão. Se existe algo que você precisa pedir perdão, essa é a oportunidade. Hoje Ele está te dando a oportunidade de viver a vida, de viver o sobrenatural, de prosperidade, de abundância. Hoje Ele está te dando a oportunidade de viver uma vida diferente. Os pecados que nos afundam são os pecados do coração. Porque quando nós pecamos, sem saber que estamos pecando, isso tem um peso para o Senhor. Só que quando nós pecamos de uma forma consciente, quando nós somos praticantes da iniquidade, isso tem um peso muito maior para o Senhor. Então, se conscientemente você deixou de fazer o que precisava ser feito, se você caminhou por lugares que você não deveria estar, se em algum momento você falou algo que não deveria ter sido falado, se em algum momento você agiu de uma forma negativa, de uma forma que você não deveria ter agido, fala: meu Deus, eu te peço perdão, eu te peço misericórdia, meu Deus, me perdoe se eu falhei com o Senhor, me perdoe se eu errei, me perdoe, meu Deus, se em algum momento eu me distanciei dos seus caminhos, se eu me distanciei, se eu me perdi, meu Deus, daquilo que o Senhor tinha para mim. Meu Deus, eu não aceito mais cometer pecados do coração. Não, meu Deus, eu não quero viver mais um dia como sendo mais um dia. Não, meu Deus, hoje eu estou me colocando na posição para viver uma vida diferente. Hoje eu estou me colocando na posição de viver uma história diferente. Meu Deus, o Judas caminhou com o Senhor, ele comeu com o Senhor, ele dormiu com o Senhor, ele recebeu os seus ensinamentos. E mesmo assim, ele desperdiçou esse foi um dos maiores desperdícios de toda a história. E eu não vou desperdiçar a minha vida, eu não vou desperdiçar o meu tempo, eu não vou desperdiçar o tempo que me resta. Meu Deus, a partir de hoje, eu faço plantios diferentes. Meu Deus, eu quero te conhecer. Meu Deus, eu quero me envolver com o Senhor. Meu Deus, não se trata daquilo que eu quero, mas sim daquilo que o Senhor tem para mim. Hoje eu morro para os meus sentimentos. Seja realista com você mesmo. Se a inveja te domina, fale: meu Deus, eu não quero ser dominado pela inveja. Se o ódio tem estado presente na sua vida, fala: meu Deus, eu não quero ser dominado por esse sentimento. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você é um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, fala: meu Deus, eu não quero ser orgulhoso. Tire esses sentimentos de mim. Meu Deus, me esvazie de tudo aquilo que tem me atrapalhado, me esvazie de tudo aquilo que tem atrapalhado, meu Deus, o bom caminhar da minha vida. Me esvazie, meu Deus. Eu não quero mais cometer os mesmos erros, eu não quero mais viver a mesma história. É tempo de viver novas experiências. Diga o quanto você depende de Deus. Fala: meu Deus, sem o Senhor não sou e não posso absolutamente nada. Sem o Senhor eu sou fraco, eu sou frágil. Meu Deus, todos os homens da Bíblia, a única diferença que eles tiveram, meu Deus, foi o Espírito do Senhor. Então, meu Deus, eu quero esse diferencial para mim. Eu sei, meu Deus, o que vai me alavancar não é a minha família, não é o conteúdo que eu possuo, não é o meu dinheiro, não é a casa onde eu moro. Meu Deus, a minha diferença está no Espírito do Senhor. Então, meu Deus, que eu possa ser governado pelo seu Espírito, pela sua unção, pelo seu poder. Meu Deus, eu quero te conhecer. Sejam cheios de um novo Espírito, sejam cheios de poder, sejam cheios de unção, de autoridade. Vivam o novo, vivam o sobrenatural, tenham experiências novas com o Senhor. Sejam cheios,
sejam cheios de força, de poder, de autoridade, sejam revestidos desse poder, dessa força para pisar sobre escorpiões, sobre cobras, sejam revestidos dessa autoridade. Há quanto tempo você não disse que não ama o Senhor? Diga: meu Deus, eu te amo, sem ti eu não posso viver. Meu Deus, eu não posso fazer absolutamente nada. Meu Deus, se o Senhor se retirar da minha vida, se o seu Espírito se retirar de mim, meu Deus, não sobra absolutamente nada. Não tem motivo para eu viver. Eu não consigo enxergar motivação para viver essa vida, se não for, meu Deus, por intermédio do Espírito do Senhor. Não tenho porquê, meu Deus, eu lutar as minhas batalhas. Não, meu Deus, sem o Senhor não dá, é somente pelo Senhor. Tudo é para o Senhor, tudo, meu Deus, é pelo Senhor. Diga isso: meu coração é seu. Diga isso a Ele: é tudo teu, meu Deus. Louvem ao Senhor. Fala: tens meu coração. Diga: meu Deus, tu tens meu coração. Tu tens meu coração, meu Deus. O Senhor governa a minha vida. Tens meu coração. Tens meu coração. Tens meu coração. Com seus olhos fechados, não diga nada. Não se conforme com a vida com que você tem vivido. Não aceite mais cair nos mesmos erros. Não aceite ser roubado nas mesmas coisas. Porque até mesmo o erro, ele se torna um hábito na vida da pessoa. As pessoas acabam tendo seus corações cauterizados. Porque uma vez que você ignora, e ignora de novo, ignora a palavra do Senhor de novo, e de novo, e de novo, chega um momento que o seu coração, ele endurece tanto, que até para correr atrás do tempo perdido se torna mais difícil. Então estabeleça mudanças agora, hoje. Saia daqui dessa tarde, decidido a não ser mais a mesma pessoa, não ser mais dominados pelos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles têm que acompanhar as nossas decisões, e não as nossas decisões acompanhar os nossos sentimentos. Todos os sentimentos, pensamentos que você não controla, controlam a sua vida. Então assuma o controle, assuma as rédeas hoje, agora. Diga: meu Deus, essas circunstâncias, esses problemas, esses pensamentos, esses sentimentos negativos não vão ter controle sobre a minha vida. Eu não aceito mais. Mas saia daqui com a sua decisão tomada. Porque quando o Senhor entra de verdade, quando Ele assume o controle da sua vida, as mudanças acontecem no mesmo instante. Os resultados são transformados na mesma hora. Então tudo aquilo que você tem planejado, sonhado, mas que ainda não tem vivido, permita que o Senhor entre e tome o seu coração, que você passará a viver tudo, absolutamente tudo isso. Nós temos batido sem cessar, que existem pessoas que já viveram a melhor fase de suas vidas, mas vocês não. A melhor fase da vida de vocês está por vir. E não importa se as coisas já estão caminhando bem, não importa se vocês têm obtido êxito, a melhor fase ainda está por vir. Eu abençoo a sua vida. Eu quero declarar que esse Espírito tome o seu coração, tome a sua mente,
tome todas as áreas da sua vida, que você não seja mais a mesma pessoa, que a partir de hoje você comece a vencer todas as batalhas do seu coração, que hoje você seja tirado do lugar onde você está, que seja tirado dessa realidade e seja colocado em lugares muito mais altos. Nós não fomos criados para viver uma vida natural, nós não fomos criados para vivermos uma vida derrotados, humilhados, fracassados. O Senhor não financia fracassados. Então eu quero declarar que vocês sejam abençoados em tudo que vocês fizerem, que tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer, que vocês sejam bem-sucedidos. O melhor vinho é servido no final. Então eu quero declarar que essa campanha que nós vamos iniciar no domingo seja um verdadeiro divisor de águas na sua vida, que haja restauração, que haja transformação, que haja construção, e que a sua vida nunca mais seja a mesma, que os seus resultados nunca mais sejam os mesmos, que nunca mais você venha viver essa realidade, que você venha crescer, avançar, se desenvolver como nunca antes, que esse Espírito possa tomar o seu coração. Eu determino, eu declaro que assim será, em o nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor e louve a Ele mais uma vez.